son canciones así más del camino rojo, ¿no? Camino vermelho. Yana nei nei yana nei nei yana nei nei yana nei hey yo yana hey nei yo yana nei nei yana nei nei yana nei nei yana nei hey yo yana hey nei yo águila del cielo belleza pura belleza pura belleza pura hey Anna hey ne yo águila del cielo belleza pura belleza pura belleza pura hey Anna hey ne yo flor de agua coya belleza pura belleza pura belleza pura hey Anna hey ne yo flor de agua coya belleza pura belleza pura belleza pura hey Anna hey ne yo montaña sagrada belleza pura belleza pura belleza pura hey Anna hey ne yo montaña sagrada belleza pura belleza pura belleza pura hey Anna hey ne yo yana ne ne yana ne ne yana ne ne yana ne hey Anna hey ne yo yana ne ne yana ne ne yana ne ne yana ne hey Anna hey ne yo Olha ali, já entramos na força. Bom dia pra quem é do dia, boa noite pra quem é da noite. Está começando mais um episódio do podcast O Despertar. E hoje começamos com essa belíssima canção que posteriores vão explicar o que é essa canção, o que significa essa canção e o que ela conecta também. Então, para começar nosso podcast, eu vou deixar aqui o pessoal do Amaru, Medicina Ancestral, se apresente pra gente. Queridos, primeiramente agradecer assim, muito a oportunidade de estar aqui, podendo disseminar um pouquinho mais essa semente, né, daquele trabalho que a gente faz com tanto zelo e carinho, lá em Passo Fundo, né. E, bueno, eu me chamo Maria Eduarda, sou natural da Serra Gaúcha, né, então moro em Passo Fundo já fazem 7 anos, sou companheira do Adrian, e juntos ancoramos assim, esse sítio de expansão de consciência, esse jardim onde a gente planta boas sementes, cuida muito da terra, né? Traz práticas assim de bioconstrução, plantio orgânico, permacultura e também oferta trabalhos, né? Com medicina, Wachumita, Temascalito, essas medicinas ancestrais, esses altares que foram deixados assim pelos nossos abuelos e abuelas, né? Para que a gente recorde de quem somos, daquilo que a gente carrega no coração, da nossa essência, da nossa verdade. E assim vamos caminhando e semeando também essas sementes nos corações de todos aqueles que chegam até nós, né? Que massa. Haile familia. Mucho gusto, hermanito. Gracias por permitirnos estar aquí esta noche. Soy Adrián Rodolfo Zúñiga Tarola, soy de Costa Rica y vengo así caminando este camino ancestral. Ya va a ser unos 10 años que venimos trillando este camino de autoconocimiento, de despertar, que es un camino que nos lleva a esto, a conocernos realmente. Las plantas maestras, bien faló mi esposita, ¿verdad? En nuestro espacio, allá en Uamaru, compartimos estos saberes ancestrales junto con estas plantas de poder, ayahuasca, San Pedro, rapé y prácticas también como el temazcal. Entonces, todo esto lo que hace es llevarnos a un autoconocimiento, conocernos realmente quién que soy yo. Assim. Ah, que legal.
Antes da primeira pergunta e conhecer um pouco mais da história deles, peço que vocês curtam, compartilhem, nos sigam nas redes sociais também, na vizinha. E aqui também, sente-se dedo maroto e desperta nesse like aí para ajudar nós. E se inscreve no canal também. E segue também os nossos patrocinadores e apoiadores, que sem eles não estaria acontecendo esse podcast. Adrian e Maria Eduarda, se vocês puderem explicar um pouco de como foi a história de vocês. Os pais de vocês trabalhavam com a medicina, como que a medicina ancestral conheceu vocês, ou vocês conheceram a medicina? Empieza um pouquinho ali, meu amor. Bom, eu acho que esses tempos, né, eu vi uma frase que me tocou muito, que fala que a gente chega até Deus, ou aquilo que chamamos de Deus, seja qual for o nome, né, que cada vez mais pode ser... fazer sentido para as pessoas, né? Porque a gente acredita muito que se trata de uma energia, né? Uma energia muito maior, assim. Por uma necessidade interna, né? Por estar buscando algo, por estar com o coração angustiado, por ter passado por alguma experiência na vida que precisa buscar esse recurso para se reencontrar. E assim foi esse reencontro, né? Junto das medicinas na minha vida, assim. Então, foram momentos onde eu sentia que faltava alguma coisa, e que tinha algo para ser descoberto e um vazio, né? Algo que precisava também ser preenchido. E através de amigos, assim, há anos atrás, cheguei na minha primeira cerimônia de ayahuasca, então já estava assim, tateando, né? Pesquisando, na época pesquisava sobre o Santo Daime, assim, né? Que é uma linha, assim, é uma religião, né? Santo Daime é uma religião, né? De atuação com a medicina, né? E era o que tinha acessível na internet naquela época, né? Então, eu lembro que tinha uma reportagem do Globo Repórter, né? Que tinha ido até uma casa onde era compartilhado o Daime, assim, e aquilo me chamou a atenção, e eu achava que a ayahuasca era o Daime, muito confusa na época, porque tinha pouca informação, e a internet não é lugar, né, para pesquisar sobre isso, porque a gente vai achar cada coisa, né? Mas, bom, encontrei essa informação, e aí conversando com uma grande amiga, que foi minha madrinha, né, quem me levou, assim, a primeira vez, ela me falou, olha, vai estar chegando em Passo Fundo um irmão, comparte a medicina da ayahuasca. E eu fui, assim, foi um dia depois do meu aniversário, né? E foi um trabalho muito forte, muito intenso, mas a partir de lá parece que algo fez sentido. E foi abrindo, né, muitas possibilidades, né, de formas de caminhar e de contato com a essência, de contato com esse verdadeiro eu, com aquilo que realmente ressoava. Porque a gente é moldado, independente de onde a gente vem, a gente é moldado pelo meio onde a gente cresce. E eu, assim como o Adrian, cresci dentro de uma família católica, né? Então, não que a Igreja Católica ou tudo que veio, né, junto com esse passar adiante da minha família não faça sentido, né? Muito fez sentido. Então, o respeito que hoje se tem dentro de uma cerimônia para com as medicinas e toda a ancestralidade que isso carrega, talvez venha desse lugar, né, de respeito a tudo isso. Então, isso sim é muito importante, mas não era o meu lugar, né? Não era aquilo que o coração dizia, não, é por aí. E aí, quando eu tinha 13, 14 anos, aconteceram alguns episódios de expansão de mediunidade. Então, eu passei por casas espíritas, evangélicas. Legal. E aí, eu tinha a sensação que era como olhar para uma parede em branco, assim, né? E que eu falava e que não me sentia entendida, não me sentia vista, não me sentia... Bom, não era lá, né? Tenho muito respeito, assim, por esses trabalhos, mas também não era o lugar onde eu estava me encontrando. E aí, quando eu cheguei na cerimônia, assim, que eu comunguei dessa Sagrada Medicina, que foi a minha porta de entrada nesse caminho, né? Foi a ayahuasca, assim, tenho muito orgulho disso. Foi uma virada de chave grande, assim, né? E aí vem muitos processos de sustentação, né? Então, foi anos, assim, que se passaram posterior de mudança de muitas coisas, de pensamento, de ações, de amigos, de lugares onde a gente frequenta e várias outras questões que estavam dentro desse molde que já não fazia mais sentido, né? Então, você precisa se descobrir de novo, né? Se ver de novo. E aí, nessas peregrinações, assim, comecei a frequentar retiros, comecei a fazer formações. Então, eu tenho formação em terapeuta neoxamânica, sou reikiana também, formação em círculo de mulheres, né? Muita vivência com mulheres, assim. Trabalhei, inclusive, dentro de um movimento muito bonito
de geradores de círculos pela Terra, né? E outros tantos círculos que tive a oportunidade de estar e chegar dentro da ginecologia natural também, que é uma das atuações que eu oferto, assim, né? Um dos meus servires, né? Para essa terra, assim, para as mulheres. Até que eu cheguei no Peru, né? Através de uma jornada com mulheres. E nessa jornada lá nos Apos, né, no Apupumahuanca, que é o local onde acontecia essa imersão com as abuelas de 4 dias, né? O Armitinque. O Armitinque, na comunidade Amalai, é um lugar muito especial, guarnecido pela Prentárica, então uma maestra assim andina, forte e muito sábia assim no seu compartilhar, né? E aí quando eu cheguei indo para estudar, era um sonho para mim chegar no Peru, né, poder receber daquela terra a sabedoria que aquele lugar guarnece, assim, em cada detalhe, em cada lugar, em cada pessoa, em cada olhar que tu cruza, assim, né? Mas principalmente da própria tradição que aquilo vem nos ofertando, né? Quando se está de coração aberto para poder receber. E aí, nesse encontro, eu encontrei o Guardião del Fuego. Que legal! E aí, a Adriana estava lá guarnecendo fogo, né? E nos conectamos de uma forma muito profunda. E, bom, aí nasceu Amaro, né? Nesse olhar de ser Que massa, meu! Pachamama sem fronteiras, né? Onde conformamos a nossa família, onde juntos somamos esse propósito, assim mesmo, de poder estar ancorando um espaço, uma terra e realmente ser guardiões dessa terra, né? Então, assim, resumidamente, bem resumidamente, essa foi a trajetória, né? E aí, bom, nesse trilhar chegaram as outras medicinas, né? O rapazito, o achumito também, que é uma medicina que tenho muito apreço, muito carinho, que é a medicina que compartilhamos hoje, né? Então, foi tempo de muito estudo, de muito soltar, né? Das couraças, daquilo que não faz sentido, desde coisas pequenas, como roupas, gostos e vários processos, assim, intensos de identidade, né? De você vai soltando muita coisa e aí você precisa se descobrir de novo, né? E aí as plantas, elas vêm para te dar a mão nessa descoberta, né? Para que você realmente coloque em prática tudo aquilo que você está aprendendo, né? E aí, bom, isso é papo para mais adiante também. Mas foi isso, assim, né? Nos conhecemos nesse lugar sagrado e é isso. E não tem lugar melhor para se conhecer, né? Caraca, que história linda, meu. Uhum. E você, Adri, como é que foi essa sua experiencia? Voy a empezar a falar así un poquito, ahí cualquier cosa, estoy aprendiendo un poco comunicarme en portugués. Não tem problema. Mi primera lengua es español, entonces voy devagarito, cualquier cosa, si voy muy rápido, pues me da un cutuque aquí fuera. Entonces, así vengo de una familia, estaba contando para ellos antes, una familia católica, cristiana, ¿no? Sí. Um pouquinho mais perto. Ajá. Ali. Fui criado en un mato también toda mi vida, ¿verdad? Entonces yo falo para ellos así, soy un bicho de mato yo. Desde ahí que vienen algunas y muchas de mis habilidades y de mi conexión con la mãe naturaleza. Entonces vengo así de una familia muy adoctrinada católicamente. Ahí en mi adolescencia vino esta revolta, ¿no? Dentro de mí que no quería ser adoctrinado de aquella forma, ¿no? Y ya había sido muy fuerte. Y llegó al punto que dejé todo de lado, ¿no? Yo dije, yo soy ateo, ¿no? Yo no acredito en nada, ahora sí, yo no acredito en nada. Y bueno, Costa Rica es un país muy pequeño, un país tropical, muchas cosas hay lá, muchas cosas llegan lá, ¿no? Entonces, muchas drogas sintéticas también, ¿no? Éxtasis, LSD, DMT, todo esto así, moléculas puras se consiguen lá. Entonces, ahí empecé con cocomelos, los cocomelitos, ¿no? Eles nacían lá da bosta da vaca, entonces íbamos y juntábamos, ¿no? Mas siempre era algo muy recreativo,
era algo muy recreativo, así, no era nada, era para drogarse mismo, así. Sim, sim, para sentir a brisa. Sí, no era nada... Nada espiritual. Sí. Aí passou o tempo, né? E meu irmão maior, ele é sacerdote da Igreja Católica. Então, ele mora no Peru. E aí, vem um dia para Costa Rica e me diz, eu preciso que você venha no Peru, que temos um trabalho que fazer lá. E eu, tá bom, então... Ahí yo en Costa Rica sí conversaba con unos amigos y tengo una amiga que ahora la veo como una gran profesora, una gran maestra, que es Guadalupe Urbina, compositora nacional de mi país. Ella había pasado por un cáncer de mama y allí ella... Yo conté que iba para Perú. Me dice, Adrián, você va para Perú, tienen que tomar ayahuasca, tienen que procurar esta planta, mas tienen que tener mucho cuidado, porque lá hay mucho de eso. Y ahí entonces tienes que tener una boa fuente, porque puede hacer mal también. Entonces tienes que estar muy seguro a dónde que você va, cómo que lo va a hacer, con quién que va a hacer. Y ahí me quedó eso en la cabeza, sí. Al poco tiempo fui no Perú, ali a ver qual era o tal de trabalho que tinha que fazer com meu irmão. E aí ele me ensina o trabalho que temos que fazer e eu digo, ok, tudo certo, mas antes que nada eu quero tomar ayahuasca. E eu queria loquear também, né, assim. Estava com 18 anos, assim, cara. 18 anos? Sim, já podia sair do país, né, salir Sim. sozinho, né. Aí ele me disse, não, então tá certo. Agora eu morando aqui no Peru, puedo ver de que existen otras cosas além de lo que nos han enseñado, de lo que hemos aprendido. E hace um tempo atrás você me hubiera falado isso e eu falo para você que está doido, né? Mas agora eu le puedo dizer que está bom. Se você quer, eu te vou levar. Assim, deixa-me que eu conozco uma amiga que eu confio muito, vou falar com ela e vou te levar. Então tá certo. E aí ele falou com a senhora assim, e ela disse, claro, eu conozco alguém em este momento, ela não estava consagrando medicina, mas nos encaminhou para esta comunidade que se chama la Comunidad Amalay. Entonces tuve la suerte, la dicha de llegar a un buen lugar así, y allí estaba Prentárica y su compañero en ese momento, ¿no? Y ahí mi primera ceremonia era una ceremonia Yanantin, falaban ellos, ¿no? Era dentro de un tipi, así como tenemos en Amaru, ¿no? Esta tienda nativa americana de los indios del norte. Y era una alrededor del fuego, y era una ceremonia Yanantin que era japé, ayahuasca, San Pedro y temazcal. Eso, tudo numa só? Todo eso en una sola noche, né? Mas se não achar uma brisa, não acha mais, né? Entonces a mí lo Caraca, que me tocó mucho fue que yo iba a pegarme una brisa, né? Mas sí. Ali, ¿qué aconteció? Que antes de la ceremonia, o cara viene y fala con nosotros, ahí fala con mi hermano así, y le dice, ¿y você no va a ir? Y él, no, yo soy cura de Iglesia Católica, no sé qué, yo no sé. Bueno, ahí fuimos, papo va, papo viene, y él termina yendo a la ceremonia conmigo, ¿no? Ah, que entonces massa. Él se pone al frente mío, ¿no? Ahí, oh, qué legal. Ahí algo dentro de mí me dice, oh, cálmate ahí, esto no es así nomás, esto es algo serio, imagina, oh, tu hermano, así, está aquí un cara así espiritualizado, de su jeito, ¿no? Estudió mucho para aquello también, y está aquí contigo tomando una planta así dentro de una ceremonia, ahí algo dentro de mí me tocó, ¿no? Y vino estas plantas y me ayudaron, y ahí, bueno, vamos a abrir ceremonia, y ahí venía o japé, ¿no? Aquel negocio un poco, y vamos a botar en tu nariz, y yo en mi nariz no botan nada, ¿no? Y ahí, cara, viene primero un japé y pasan japé y viene y le pasan japé a mi hermano, y ya pasaron a mi hermano y tienen que pasarme a mí, ¿no? Yo trae su cara aquí.
Y ahí me pasan aquel negocio así tan fuerte que me derrubó así en un chón y caí. Y después viene la mamita ayahuasca también, ¿eh? Después viene Huachuma, San Pedro, y cerró ceremonia, sí, ahí abrió esta otra ceremonia de Temascal, fueron a aquecer las abuelas piedras que falamos así en la foguera, después entraron en el Temascalito, ahí sudamos y en ese momento yo no comprendí nada, así, tanto que yo falo para la gente, así que ahora que yo puedo tener información de esa primera ceremonia, sí, 10 Caraca. años atrás, imagina. Entonces, así más o menos que empezó mi despertar después de la ceremonia. Eh, o cara ali falou que, bueno, era una comunidad que estaba creciendo y que ellos estaban recibiendo voluntarios para venir y ayudar en los trabajos, así. Aí eu senti o chamado e ali fui, fiquei com eles umas 2 semanas, assim, fazendo um voluntariado. Eles moravam em uma casinha, assim, bem humilde, assim. Aí botei minha barraca e fiquei 2 semanas. Então, ele chegava todas as manhãs e me acordava às 6 da manhã, allá a la par do Wilcamayo, en el Valle Sagrado de los Incas, Ah, que perto massa, de Cusco, cara. Tá louco. Y allí él me levantaba así, yo salía de la barraca, me tiraba las gemelas, así, mi xixi hacía, y una vez ponía la nariz porque ya me iba a soplar un japé así, entonces... Toda manhã. Toda mañana, así empezó como este camino, ¿no? Ahí terminé ese tiempo con él y salí, él le pega una sacola de japé y una sacola de guachume y me dice, tome, ahora vaya y usa esto, sí. ¿Y qué faço? Úsalo, tómalo, ¿qué vamos a hacer? Pasa japé bastante, cara. así, y estudio japé, así. ¿Cómo estudio? Solo úsalo, sóplese. Ahí me enseñó cómo soplar, cómo usar el curipe, aquel negocio, ¿no? Autoaplicador, curipe, así, ahí se iba soplando y me dio unos 5 japés diferentes. Y así fue durante el tiempo. Después de un año volté nuevo a este lugar y había un encuentro que se llama Chacarruna Tinqui, que Chacarruna en quechua es Chacarruna Tinqui, es encuentro de hombres y mujeres puente. Entonces yo ahora, hoy en día, sí me considero un chacarruna, un hombre puente para este conocimiento ancestral. Entonces dentro de mí cargo esta cosmovisión andina también. Viví lá 6 años en el Perú. 6 anos. En los Andes. Entonces, o tal do Nossa, trabalho cara, que fui fazer lá anos. com Bah, meu me irmão. arrepiou agora. 6 anos. O tal do trabalho que fui fazer allá con mi hermano era sacar oro. Era minero. Entonces, Era minério? Ajá, Minério. oro. Entonces sacábamos oro a 4.800 metros de altura. E só En la na... cordillera de los na Andes. só na... Como é que é o nome da... Esqueci. Só na coca. En Pra la aguentar a folia de altitude. coca, sí, la A mamita altitude. coca. Entonces, de ahí viene mucho de esa cosmovisión andina, ¿no? Porque ellos son pueblos ancestrales. Sim, así. sim, sim. Você ve en el pueblo, en la gente caminando por las ciudades, así, todo ella su faccionomía, todo su forma, ellos son más originales, así, ¿no? Entonces ellos cargan mucho esta sabiduría. Y allí después de ese año que pasó, fui de nuevo lá y allí me consagraron en este encuentro como hombre de fuego. Entonces, dentro de este camino, muy importante es el hombre de fuego, ¿no? Porque dentro de los trabajos, en las ceremonias y antiguamente, o chamán confiaba su vida a este hombre de fuego porque estaba helado, estaba frío. Entonces, para que este hombre pudiera tener un viaje astral, tenía que tener una persona que cuidara de o fuego. Sim, que pra ele manter a chama ardente. dependía la vida de él, tanto por el calor y tanto como... Proteção também, protección, né? Proteção. protección también espiritual, ¿no? Entonces me consagraron como hombre de fuego y seguí caminando, seguí sirviendo así por mucho tiempo, muchos años. Allá un buen día acabaron las cosas en el trabajo de la mina y ahí
Fue otra historia así muy loca también. Y allí entonces salimos de lá y ya estaba un poco triste así, y ahí falé con Tárica y ella me dice, oh, pura vida, porque me llama de pura vida, que en Costa Rica el comprimento es pura vida, ¿no? Ajá. Entonces todo el mundo se saluda, pura vida, pura vida. Y entonces para ellos parecía engrasado, entonces Chamado de pura vida. me llamaron de pura vida y ahí vi que pura vida, ¿no? Y me dice, ven y cuida fuego, aquí vamos a tener el Warmitinqui, que es este encuentro de mujeres, ¿no? Que Warmi en quechua significa mujer y Tinqui es encuentro, ¿no? Entonces encuentro de mujeres. Y allí vienen abuelas de todos los Andes, vienen abuelas desde Bolivia, Colombia, Brasil, de todo lado vienen abuelas a compartir sus historias de vida, ¿no? Y a compartir su medicina, que es algo así como falando, así, compartiendo, ¿no? Y diferentes rituales con folias de coca, pagos a la teja con folias de coca y peregrinaciones. Y entonces dentro de este encuentro es un encuentro de 4 días también. Y allí hay un fuego sagrado. Hay un fuego así en un altar de media luna, un fuego de 7 flechas, ¿no? Un fuego en punta de punta de flecha, ¿no? Que es un fuego do camino rojo, así. Entonces un fuego que se guarnece, que se cuida durante 4 días y 4 noches también. Sin apagar. Sin apagar. Entonces se hacen turnos, ¿no? Entonces somos varios hermanos y ahí se hacen turnos para cuidar de este avó. Nosotros llamamos avó fuego, ¿no? De este gran aliado también, así, que nos ensina. Es un camino de mucha humildad también, porque o fogo quema. Queima. E o fogo forja. Ajá. Y entonces, en ese tiempo así, ahí, cuidando de este avó fuego, así, en este encuentro, que me encontré con el amor de mi vida. Y Pô, que massa. es algo que escuchaba el otro día, ¿verdad? Que es como esto, existe de esto de las almas gemelas, ¿no? Existe, y yo preguntaba por qué fue así. Fue algo sin dudar. Fue algo que fue así, cara, así como, puto, usted siente y pronto. Ahí yo estaba con un esquema lá en Perú, que estaba sin pasaporte, me habían robado varias cosas, entonces mientras salían todos mis papeles demoré 4 meses. Ahí ficamos esos 4 meses falando por el WhatsApp, ¿no? Todo el día falábamos. Massa, de cara. noche hacíamos videollamadas, y ahí llegó mi pasaporte. Mi plan era ir a Costa Rica, ¿no? Tenía 6 años. Voltar sí. para casa. Tenía 6 años de que no iba para Costa Sí. Rica, ¿no? Y ahí yo le dije, no, mi amor, así está el negocio está así, entonces yo voy para Brasil. Y ahí vine para Brasil, cara. Y ahí Qué da llegué hora. y conocer todo esto, ¿no? Esta cultura, porque en Latinoamérica nosotros así no conocemos sobre Brasil, no nos falan sobre Brasil, Não así, fala, más cara. que o fútbol, el carnaval y eso, Sí. ¿verdad? Mas no sabemos de que existe algo más profundo. Alén sabe que existe el sur también, que existe esta cultura gaucha, ¿no? Y todo esto. Y llegué aquí, me casé con una gaucha, lá do interior de San Bernardo, perto do Bacaria lá. E Que da hora. Qual que eram as probabilidades disso acontecer, né, cara? imagino. Né? Se conhecer no Peru, um cara da Costa Rica, uma guria aqui do sul. Cara, E do interior do ainda. interior Brasil, ainda, né? meu. Sabe, se for jogar assim, é 1 em 1 milhão. Aham. 1 em 1 milhão. Tu vê como as coisas, quando estão alinhadas para acontecer, acontece, né? Não importa em qual lugar você esteja, né? E muito natural, né? Porque... Cara, que da hora, meu. Era... Eu não... A gente até brinca, né? Porque... Bah, pra mim era um sonho, né? Tá lá, assim, poder estar sentado em círculo com abuelas, assim, que carregam a memória dentro das suas palavras, da sua experiência de vida, né? Poder ouvir y aprender através da oralidade. No, pero né? espera un poco. Primero era que ella no hablaba nada de español, ni yo hablaba nada de portugués, cara. Só na mímica. E aí esse propósito era para estudo, assim, né? E uma surpresa poder encontrar, né? Sim, não tava com esse propósito, não, né? Não tava com esse intento, assim, nos conectamos de uma forma
muito profundo e foram 3 dias até eu voltar para o Brasil, né? E aí voltei, aí foram esses 4 meses por chamada de vídeo até que o Adrian chegou. E aí no dia que ele chegou, assim, eu tava saindo de um retiro de 8 dias na Montanha da Lua, assim, um retiro de mulheres. E muito intenso, né? E o Adrian vindo, assim, era vida totalmente diferente, né? A partir disso, assim, né? Y algo importante también, en ese tiempo que nos conocimos lá no Perú, ella llegó y me dice, yo antes de que pase más nada, tengo algo muy importante que falarte. Y yo, bueno, fala entonces ahora, ¿eh? Sino cuando me dice, yo tengo una filia de 6 años y ella se llama Augusta. Y ahí yo le dije, mas, ¿qué problema tengo? No tengo ningún problema. Entonces ella me dice, entonces está cierto. Y ahí ya llegué para Brasil, ya tenía una esposita. Llegué, imagina, no conocía a ninguém aqui no Brasil. Llegué, Sim, só ela. Já estava casado, com uma filha de 6 anos, né? Pô, que massa. Llegué cara. después y ella estaba con coronavirus, todo, entonces tuvimos que cuidar de Chegou em ella. 2020, na época do... Foi bem na época da pandemia. Ainda que conseguiu vir, que liberaram pra vir. 2021, 2021. que yo llegué, né? Janeiro. Pero ainda havia coronavírus, né? E nesse período você não voltou mais pra tua casa lá pra Costa Rica? Ahí yo vine para acá y estuvimos 3 meses. 3 meses que es lo que tengo de turista, ¿no? Sim. Ali ya fuimos para Costa Rica juntos y allá pegamos los papeles que me faltaban y voltamos de nuevo ya para casarnos. Ahí nos casamos en un cartório. Que legal. Ô, meu, que história massa, velho. Que história massa, meu. Tem que escrever um livro disso, cara. Ajá. Pô, tá louco. Compraria com certeza o livro de vocês, cara. Que história bonita. E me diz uma coisa, a ayahuasca na Cordilheira, no Peru, ela é diferente do Brasil? Alas son formas, ¿no? Sim. Ela tem formas. Y es un poco diferente, sí. En los Andes es muy diferente, ¿no? Ayahuasca tiene mucho como te expande la conciencia y você siente muito lugar, ¿no? Uhum. Entonces depende do lugar donde você esté, você va a sentirse así. Por eso es muy importante que uno sepa de un buen lugar, no sé, faça una consagración en cualquier lugar, ¿no? Você no toma ayahuasca y va a un bar, o no se toma ayahuasca y va para un rave, no, nada de eso, ¿no? Sim. Tiene que estar en un lugar seguro y protegido. Entonces, depende mucho también del lugar y, bueno, lá en la cordillera de los Andes se siente mucho, ¿no? Ayahuasca es una planta da selva, ¿no? Que es de calorcito, ella fica bom cuando uno está calientito, ¿no? Allá es frío todo el año, entonces pega la medicina y pega aquel frío da medicina y más frío fuera y pega mucho, usted solo se tiene que... Congela. Segura firme, né? Não, deixa a força da mulher se pegar. Não, até eu digo isso porque a ayahuasca ela é uma junção de 2 plantas, né? A chacrona e o jagube. E é legal porque tu vê as 2 plantas, elas não dão na mesma parte da floresta, né? Aí tu pergunta pela pagelância, como é que vocês souberam que juntando essas 2 plantas formam uma medicina de poder? Esse cara fala, foi passado pelo grande espírito. Sabe? Isso que eu acho magnífico, sabe? A junção dessas 2 plantas formar uma planta de poder, A sabe? Helenda é isso que é algo muito ancestral, que não é algo que é inventado deste tempo, né? Que é Não, algo não, antes não. de Cristo, muito Sim, antigo, sim. assim. Coisas ancestrales mesmo, né? Então que é algo que ninguém está inventando, né? E que tem registros de uso de ayahuasca, assim como o achuma também. O Jopo também, na cordilheira, né? O Jopo acho que foi achado um tipi de um osso de um felino. E dentro do tipi tinha um composto de Jopo, isso 2000 a.C. Imagina. Que acharam esse tipi, sabe? E vem muito também da própria força da terra, né? Os abuelos falam muito assim até em relação ao achuma, por exemplo, né? Um São Pedro cultivado no Brasil é diferente de um São Pedro cultivado nos Andes, que é diferente de um São Pedro cultivado na Argentina, que é diferente de um São Pedro do Chile, da Colômbia, né? Do próprio Peru, assim. Porque é uma planta, né? E essa planta está fazendo a leitura da terra também, está trazendo essa força, que é aquilo que aquela terra está precisando, né? Porque se a gente for olhar quantos seres humanos, é aqui que a gente vive, né? E é a partir dessa nossa consciência inteligente quanto seres humanos que trabalhamos para a evolução dessa terra.
Então, a leitura que essa planta, que esse espírito tão antigo faz dessa terra, ela vai te entregar aquilo que se necessita para que essa terra seja regenerada. Então, além do preparo, do feitor, né? Do tipo de cipó, do tipo de chacrona, que está se fazendo feitio, no caso da ayahuasca, por exemplo. Tienes muchos tipos diferentes. Sim. Vai mudando, né, essa força, assim. E com certeza o lugar, ele colabora muito, né? Os Andes, ele traz essa força ancestral. E sem medicina é muito perceptível, né? Com medicina é forte. Mas imagina, É forte. até nós estamos com plano de ir para o Peru 26 ou 27, né? Para conhecer a cordilheira, conhecer o Machu Picchu, os Incas ali. E também conhecer essa parte da medicina ancestral peruana, sabe? Da andina. Porque até uma mulher que veio aqui no Pod, ela foi fazer uma viagem, uma jornada pro Peru, mas não era com a intuição da medicina. E aí ela é sacerdotisa de Umbanda. E ela chegou lá, começou a ouvir uma música, e levou pra dentro de do estudo da medicina. Então nem essa era a intenção, sabe? Então eu acho isso muito interessante. Inconscientemente, né? Y entonces, bueno, también hablando un poquito así sobre esa medicina que nos cargamos, ¿no? Así un poquito sobre Uguachuma, mayormente conocido como San Pedro, ¿no? Es un cactus silvestre de los Andes, ¿no? Que él crece a más de 3.000 metros de altura, ¿verdad? Entonces es este avó que nos carga. A veces las personas dicen que cargamos, ¿no? Mas él nos carga a nosotros, ¿no? Nos da esta fuerza para caminar y trae esta verdad. Así. Y junto de él está la mamacoca, el tabaco, ¿no? Entonces son plantas de poder que tienen mucho respeto. Y así, un paréntesis, hablando un poquito sobre la mamacoca, ¿no? Falan los avós que la coca no es mala. O malo es el hombre blanco que hizo la coca blanca, ¿no? Y ahí también viene otro punto como el tabaco. Cuando vinieron los invasores, ¿no? a América y llegaron en Tahuantinsuyo, ¿no? Antiguamente todo el territorio era Tahuantinsuyo. Y encontraron que los indios fumaban tabaco así, mas pensaba que fumaban. Y ahí ellos agarraron y pegaron y llevaron para Europa, ¿no? Y ahí un indio fala para o branco que él estaba llevando la medicina del pueblo de él, mas estaba llevando la muerte para el pueblo de él. Y hoy en día las personas se mueren de cáncer de pulmón porque el tabaco que se usa ceremonialmente é diferente do industrializado, né? Es un tabaco rústico que se fala, ¿no? Un tabaco orgánico, un tabaco que cuando você consagra a él no lo tragas, ele solo fica na boca, né? E aí você reza. El grande espíritu. O tabaco es una, si no la planta de poder más poderosa, porque es con ella que abre y fecha ceremonias. Entonces es con él que comunica, es comunicador. Entonces cargamos esta planta así como un auxilio también, ¿no? Y dentro de eso está aí que estábamos falando, né? O Guachumito. O Guachumito, né? Sabe, desculpa te interromper. Sabe que eu ouvi só falar do Guachumito com vocês. Eu não tinha ouvido falar dessa planta em específico e dessa expansão de consciência que ela traz. Entonces, así un poquito trayendo, bueno, esto es para nuestro entendimiento humano, ¿no? Más dentro de las plantas eso no existe mucho más para nos comprender. Guachuma tiene esta energía do Pai. Entonces, ayahuasca es la Mai, se fala así dentro de este medio místico, chamánico. Y Guachuma esta energía do Pai. Entonces, muchas veces las personas toman mucha ayahuasca, ¿no? Y tienen muchas visiones, mas les hace falta esa fuerza de acción, esa fuerza de... solar, ¿no? Sí, esa dirección, así, esa fuerza, vámonos. Entonces viene Guachuma, que es un cactus que viene de los Andes, usado por el pueblo andino para tener esa fuerza, porque los Andes es muy mágico, mas también es un lugar muy hostil, ¿no? Es un lugar muy frío, poco oxígeno, y entonces daba la fuerza para ellos caminar por estas montañas, tener fuerza para seguir firmes, para no desvanecer, ¿no? Entonces él viene y nos trae esta fuerza de acción.
nos trae esta fuerza para concretizar nuestras visiones, para seguir nuestro camino firme así, y saber que todo depende de nosotros, que nada depende de ninguém, y que muchas veces buscamos disculpas si queremos jogarle la culpa a cualquier persona, mas no, todo es você, todo es você mismo. Entonces, si viene algo ruim, si algo no está dando certo, deja de culpar a las personas y olha que você está haciendo, porque es você. Es você que no está tomando las riendas del asunto y no está queriendo, ¿no? Porque es tan fácil tener alguien que culpar, né? E além de trazer essa força, né, de realização e de ação, é a medicina do coração, né? E o coração, ele é a porta de entrada do espírito, né? É a porta de entrada das memórias, das lembranças, né? Por onde a gente navegou quantos espíritos nessas e muitas outras vidas, né? Então, é muito comum, né, dentro da força da medicina, né, acessar memórias ancestrais, assim, acessar essas memórias antigas, perceber a terra como sagrada que é, né? Porque, às vezes, na nossa mente presente... muito estímulo, muita tela, muita ondas de tecnologia e telefônica, Wi-Fi, muita luz e tudo isso que a tecnologia nos traz, né? A civilização atual nos traz. E é muito estímulo, né? Com isso tudo. Então, esse estar em presença é cada vez mais raro, porque o sagrado ele só é percebido dentro de um estado de presença, né? Por que se fala que uma cerimônia é sagrada, né? Porque você vai para um lugar, espaço e tempo onde existe uma presença, né? Onde você é convidado a estar nesse lugar de centramento, esse lugar mais sereno, onde não tem tanta influência em relação a essas comunicações, essas, né? Você pode estar no aqui e agora. E a partir desse lugar sereno é possível perceber o sagrado que existe, seja na planta, seja na terra, seja na natureza, seja no irmão que está do lado, seja no ambiente onde você está, ou, né, e inclusive na própria história. Então, essa medicina ela vem e abre essas portas para que seja possível perceber tudo isso, né? Então, eu trago assim, e essa partilha ela vem desde uma visão pessoal, isso é muito importante ser falado, porque é muito complexo a gente falar como que vai ser a tua experiência, né? Sim, sim. Com a medicina, porque somos seres individuais, temos as nossas histórias e as nossas conexões e tudo isso. Mas desde a nossa visão, é uma medicina que abre essas portas da percepção para perceber esse sagrado e para acessar esse sagrado que existe dentro. E se conectar com tudo isso de uma forma muito profunda. E a partir disso olhar para a própria vida, né? Para os próprios hábitos, né? Dentro dessa presença. Então, sim, muita gente pergunta, né? Tem miração dentro da cerimônia de Wachuma? Se você for merecedor naquele espaço-tempo, tem, porque é um avô muito... reto, certeiro, certeiro, né? Por isso fala avô, né? O avô... É flecha, né? É direção. E aí, se for o momento, assim, ele vai trazer aquilo, não que as outras medicinas não tragam, dentro do momento coerente para isso, né? Mas não é uma medicina que se abre muita miração, como, por exemplo, a ayahuasca, né? Que trabalha muito esse aspecto da visão, né? Já é diferente, a presença, é esse estar aqui e agora, assim. E poder perceber esses fios dessas histórias e memórias da própria vida, da própria linhagem, né, ancestral, assim, que precisa serem vistos, serem incluídos, serem aceitos, né, serem liberados e tudo aquilo que se dá através dessas práticas, né, porque, bueno, se tiramos um tempo da nossa vida para comungar uma medicina, né, que não é doce, né, não é água com açúcar, é uma medicina amarga, né, passar a noite inteira frente a um fogo, né, sentados assim, rezando e cantando, muitas vezes no frio, muitas vezes chovendo, com barro, né, e todas as adversidades que uma madrugada nos oferta, assim, para que estamos fazendo isso, né? Se não para sermos um pouquinho melhores, né? Se não para olhar para toda essa história e ver o que eu posso fazer de diferente, o que me impede de avançar, o que me impede de ser mais consciente, o que me impede de me amar mais, o que me impede de amar mais o outro, de olhar, né, com mais profundidade para minha história e a partir disso aprender com ela e principalmente aprender quais são os próximos passos para essa vida com mais coerência, né? Então
é muito bonita essa partilha em relação ao que uma força traz, né? O que esse espírito antigo ele vai nos ofertar. Mas também é muito bonito o que a gente faz com isso, né? Aquilo que se aprende durante esses trabalhos, o quanto disso é colocado em prática no nosso dia a dia. O quanto disso a gente realmente consegue integrar e trazer para a matéria e mudar, assim, aquilo que é necessário. Com coragem mesmo, né? Porque a zona de conforto, ela é muito confortável, né? E quando a gente vai realizar qualquer mudança na nossa vida, vai vir o desconforto, né? Porque se a gente tem, de novo, né, somos moldados pelo ambiente que nos cerca. Então, se eu tenho certos tipos de comportamento, além daquilo vir de mim, também está sendo favorecido para os lugares que eu estou frequentando, os amigos que eu mantenho, os ambientes, enfim, o meu próprio modo de ver a vida. E a partir do momento que eu quero sair disso, que eu quero mudar, eu preciso estar em outros ambientes, eu preciso procurar outras pessoas que estejam alinhadas com essa mudança que eu quero promover na minha vida. E muitas vezes é muito confortável nos mantermos nos mesmos lugares, né? Porque a mudança é extremamente desconfortável, é dolorosa. Muitas vezes o caminho do autoconhecimento, principalmente no início, é um caminho muito solitário, onde você está aprendendo a se reconhecer de novo. Quando você leva a sério, né? Tudo isso que a medicina vem trazendo e vem aprendendo, assim. Entonces... algo que yo siempre falo para los hermanos, así que cuando uno está mucho tiempo en la zona de conforto, tiene que detenerse y olear porque hay algo que está errado. El despertar espiritual es una constante evolución y eso es siempre tirarte de tu zona de conforto. Entonces siempre hay algo cutucándote así porque estás mejorando y eso significa que estás evolucionando y que vas por buen camino así. A Wachuma, ela é um pó, ela é tomada, ela é inalada, como que ela é servida? Entonces, bueno, Huachuma es un cactus, ¿no? Que viene de los Andes, entonces él está conozco de una forma deshidratada, ¿no? Y no tengo más así como que falar para todos aquí, ¿sabes? Sobre más esta planta, más que convidarlos, ¿no? Si sienten en su corazón, porque para falar un poco más de él ya es algo mucho más profundo, ¿no? Y entonces solamente estando con él y conociéndola, así para poder falar bien sobre él, porque es algo muy delicado, ¿no? Es algo que se cuida mucho y se cela mucho por aquel, ¿no? Entonces las ceremonias no es algo que se graba, no es algo que se pasa en un vídeo, ¿no? Es algo que es muy celado, es algo muy guarnecido, muy seguro. Entonces es una planta que él está deshidratado y lo tomamos en po. Entonces una bolachita también deshidratada comemos. A veces agarramos ese po y hacemos un chá que es cocido mínimo 2-3 días, ¿no? Entonces es una planta de poder que tiene várias formas em como se pode ser usada, né? Sabe que, antes de fazer a próxima pergunta para ti, concordo muito com a tua visão de invasores. E eu não veio com a ideia de colonizador, eu venho a ideia com invasão. Invadiram o território, tiraram o que tinha que tirar e mataram quem tinha que matar. E escravizaram os que sobraram. Sabe? Então eu venho muito com essa ideia de invasão. E a nossa quimbanda ancestral, ela também traz essa ideia de invasão, sabe? Não traz essa ideia de colonização, de doutrinamento, de mordaça, não. A ideia de expansão, liberdade e conhecimento e sempre saindo da zona de conforto. Sempre, todas as vezes. Momento que, igual você falou, momento que você sentir a zona de conforto, já tá perdendo. Que o mundo já tá andando, então a zona de conforto tá perdendo. Então nós também sempre busca algo que te tire do confortável. Porque o confortável faz você buscar algo melhor para você. Algo que faz mais sentido para ti, algo que te deixe mais vivo e desperto. E como é que funciona o rapé de vocês? A sua confecção, como é que funciona? Entonces, japé es una medicina do tabaco, también una mistura de dos plantas, ¿no? Entonces, el tabaco tiene 4 formas de uso, que son de las 4 formas de los elementos, ¿no? Y el japé es tabaco duar, así, da intención. Entonces, es una medicina que se hace con mucha intención. Entonces, para compartir esta medicina tienes que tener mucho cuidado, tienes que tener un buen tiempo de estudio,
que no se hace en una dieta de 21 días, ¿no? Es algo que lleva años para você poder tener esa clareza de saber lo que está haciendo. Porque un solo pensamiento torto você puede hacer mal para una persona. Y entonces hoy en día vemos muchas personas así alienadas. Y tal vez su cara que pasó ni siquiera se dio cuenta lo que hizo. Y ahí tienen las personas así, ¿saben? Entonces todo esto va creando desequilibrio y descuidado dentro de la medicina, ¿no? Es una medicina que en nuestro caso así o rapé que usamos nós es o rapé do fechio nuestro, ¿no? Feito en nuestra casa, ¿sí? Entonces viene un tabaco orgánico, así un tabaco rústico de un buen fornecedor, de mucho cuidado, un tabaco que sabemos 100% orgánico, al igual que las cenizas que usamos también. Entonces es una medicina que hace un poquito estaba hablando aquí con los hermanos, ¿no? Que ya tiene una fuerza muy diferente, ¿no? Porque es una medicina a la cual estoy en contacto así todo este tiempo que tengo, 10 años. Es una medicina que me ha ayudado a mantener el foco, que me ha ayudado mucho a saber qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Y mantenerme centrado. Es también este país así que me tiene ahí y me afirma y me dice, pues está aquí, ¿no? Y tienes un camino. Entonces es una medicina a la cual quiero mucho y agradezco mucho, y ella me lo demuestra de esta manera también, ¿sabe? Así. Entonces veo cómo esta fuerza también se viene despertando y viene ayudando también a los hermanos que a él llegan así a compartir, a este crecimiento, a esta conexión, ¿verdad? Que es una medicina que tampoco es brincadera. Es, por más que las personas en este tiempo pasan y se soplan así, no es bien así. Es una medicina que entre más respeto você le tenga, más su trabajo mejor va a hacer él, ¿no? Entonces yo digo así, es entre más se pueda hacerlo solcinho, porque al final quién es você, né? Mas entonces la real ceremonia, como falaba un querido abuelo, ¿no? Un avó, es la vida misma. Entonces es muy fácil estar en la ceremonia, en la congregación donde estés y ser la persona más iluminada, más zen, más espiritual, más todo, ¿no? En un lugar todo controlado, usted puede ser paz y amor, ¿no? Puro love, así. Más en la vida, con tu familia, con tu esposa, cuando viene tu filho y te tiene así. Entonces, ¿quién es você, sabe? Entonces ahí es esa la verdadera ceremonia de la vida, ¿no? Entonces, cuando ninguém te está viendo, ¿quién es você? Eso es lo que realmente importa. Concordo contigo. Entonces, ahí es donde usamos la medicina. Muchas personas usan la medicina de forma de nos reunimos así, vamos a pasar un rapé, ahí pasamos un rapé, seguimos falando, ¿no? Entonces, entre más... Não interioriza, né? Entre más você sale por esa medicina, más regalos te va a traer ella. Más medicina te va a traer, ¿no? Porque confiamos en la medicina. Yo no faço nada, que faço es la medicina, es su tabaco, es las cenizas, es la mistura, es esta medicina la que hace y que toca a las personas y mueve. Porque fuera yo, como hombre que soy, no haría nada, cara. La fe que tengo así en las plantas de poder, todo esto es lo que lleva a que sea una medicina así, que sea boa. E o temascal que vocês fazem, que é o aquecimento do avô, né? Que a pedra é o avô, né? Abuela. Avó. Também é usada alguma medicina dentro da tenda? Como é que funciona esse temascal? Depende, né? Dentro da tenda é raro, assim, né? E não dá pra falar assim, não é usada, porque vai depender muito da tradição, né? Mas é muito possível, assim, na saída de cerimônias, principalmente cerimônias tradicionais de 4 tabacos, onde se consagra a medicina, normalmente a guacoia, que é o achuminchá, né? Esse processo de cozimento. Eu acho que seria legal falar que é uma medicina que vem do Caminho Rojo, né? Sim. Dentro dessa cerimônia se consagra uma medicina, que é o aguacoia, e aí se adentra em um temascal, né? Quando se tem esse rito
forma completa, assim. E aí, bom, quando a gente fala de Temazcal, a gente está falando de algo milenário, né? E aí, como o Adriano trouxe agora, é algo que vem de uma cultura que é muito antiga e ancestral, né? Pode-se dizer que é onde começou o xamanismo, né? Onde a gente fala aí de uma ancestralidade de muito, muito tempo atrás e de um lugar de purificação muito profundo, né? Então, naquele tempo não existiam saunas artificiais como se tem hoje, assim, para poder purificar o corpo, né? E nem lugares de purificação onde é possível se comunicar de forma limpa com a ancestralidade, né? Porque além de uma purificação do corpo, é uma purificação do espírito, e quando a gente está com esse espírito e esse corpo purificados, a gente pode ascender a estados de consciência profundos, e isso nos dá a possibilidade de nos comunicar e de acessar planos, né, muito profundos mesmo, assim. Eu sei que parece um pouco abstrato, né, o falar sem o vivenciar, né, mas quem vivenciou a experiência é possível que vai compreender isso que eu quero trazer, assim, porque é o retorno ao ventre, né, é o retorno ao ventre da Mãe Terra, assim. É o retorno à primeira casa onde a gente esteve antes de chegar aqui, né? Então, é um lugar escuro, é um lugar quente, é um lugar úmido, né? Assim como o ventre da mãe. E é onde a gente aquece pedras, abuelas, que guardam a memória da terra, né? Então, as pedras, elas estão aqui nessa terra há muito mais tempo que nós. Elas já viram muitas e muitas coisas acontecerem. E a partir disso, elas têm essa memória, né, guardada, e quando elas são aquecidas, é como se elas trouxessem essa memória para fora. E se ativam, né? E a partir disso, elas são aquecidas no fogo, e do fogo elas entram para o umbigo da tenda. E dentro da tenda é colocado água, uma água rezada, uma água muito bem... entre a consciência, assim, vista como sagrada que é, né, essa água, assim, que traz essa memória também. Então, toca essas pedras e essa água se transforma em vapor. E esse vapor purifica o nosso corpo, né, através desse calor que emerge. Então, o primeiro suor é aquele suor de alimentação, aquele suor de toxina que o ser humano vai carregando, aquela primeira purificação física, assim mesmo, até chegar ao ponto onde se entra em um estado de consciência alterado. Então, é um lugar que talvez não seja necessário o uso de nenhuma medicina para poder ela por si só já é uma grande ativa. medicina, né? É a medicina. É a medicina. E dentro do Caminho Vermelho é uma cerimônia sagrada, né? Como a cerimônia de 4 tabacos, como a busca de visão, como a dança do sol, né? Então, dentro desse caminhar é uma das cerimônias sagradas, assim, e muito antiga e muito tradicional, né? Então, é uma tenda redonda, né, que representa esse ventre da mãe, a casa da tartaruga, né, também, muito comum em algumas tradições ter uma tartaruga adentrando essa tenda, assim, a primeira casa da humanidade, né, o primeiro ventre, assim, e essa tenda ela é coberta, e aí se fica escurinha, né, bem fechadinha para que esse vapor ele não se dissipe. Algumas são tendas construídas, tem diversos formatos, diversas tradições também, né? Outros nomes também, Inipe, Pacarina, que dependendo da tradição é trazido assim, né? E aí se aquece essas pedras durante... são 4 portas, né? 4 portas para as 4 direções, para os 4 elementos, para as 4 fases da vida do ser humano. Então é o momento onde a gente retorna mesmo para aquela criança e vai passando, né, no crescimento da adolescência, e vai passando na fase de adulto até chegar na sabedoria e renasce de novo. Então é uma oportunidade de renascimento a partir dessas novas informações, a partir dessa purificação, né? A gente vai ao longo da nossa caminhada da experiência acumulando tanta coisa, né? E tantos achismos e o ego que se infla e cresce, e eu acho que eu sei de tudo e que eu sou certo e que só o que eu penso, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo é o correto. E isso vai como que pesando essa mochila, né? E de uma linguagem assim muito simples para que seja compreendida. É como se a gente pudesse ter a oportunidade de purificar essa mochila e de deixar essa mochila mais leve
e de soltar esses pesos, de voltar para casa e lembrar que somos espíritos e que antes de nós vieram avós e avós e trouxeram essa memória, que rezaram para que pudéssemos estar de regresso dentro dessas tendas, juntos cantando, juntos rezando, né? Juntos também oferendando nosso suor para esta terra, para poder recordar dessa memória e cuidar, né, dessa mãe terra, assim. Então, E quanto tempo que é o Temazcal? Quanto que é qual o período da cerimônia? Ajá. Entonces, bueno, antes de hablar eso, ¿verdad? Cómo esta sabiduría ancestral ha sido pasada así hasta estos tiempos y guarnecida, ¿verdad? Es algo que hombres y mujeres han muerto por guarnecer esto para que llegara hoy a nuestras manos. Entonces, como es tan importante que nuestro cuerpo es 70% agua, ¿no? Y como ellos sabían en aquel tiempo que era así y que guarnecieron esto tan sagrado para llegar para nosotros. Entonces, dentro de estas aguas hay muchas memorias, mucha cosa. Entonces, ahí la pregunta que usted hacía al principio, ¿se toma alguna medicina? ¿Se hace algo más? No, el temazcal por sí solo es una medicina. Él es la medicina, ¿no? Porque él tiene una construcción sagrada, todo tiene una simbología sagrada dentro del temazcal. Tiene una estructura que arriba hace la estrella de David, ¿no? Esta estrella de 8 puntas. Entonces, todo esto tiene un direccionamiento también. Él está direccionado con los puntos cardinales. Él tiene muchos pasos antes de poder llegar a hacer el temazcal sagrado, así, tiene muchos pasos antes, ¿no? Y también tiene diferentes formas de uso de temazcales. Tiene temazcales de celebración, temazcales de guerrero, temazcales de atendimiento para una persona doliente, ¿no? Entonces tienes varias formas de temazcal y a veces es una pena ver cómo distorsionan esto, ¿no? En este tiempo, ¿no? Porque botan un nombre temazcal, así, hacen temazcal donde entran las personas con caderas o cosas diferentes, ¿no? Entonces es algo muy delicado y que estamos llamados a cuidar nosotros, ¿no? Y si nos abren el espacio, vamos a hablar, ya no tenemos más miedo, ya no nos van a quemar. Sabe que em 2 seriados agora, recente, o 1883 e no Yellowstone, eles trazem o temazcal. Na busca de visão. Na busca de visão, no Yellowstone para curar a Dutton lá, que tomou o tiro, a flechada, e no Yellowstone para curar o gurizinho, que passa por um trauma psicológico, de um assalto e tal, para curar ele. Então, vezes aí varia um temazcal diferente de cura direcionado para uma sola persona, né? É um temazcal muito diferente, então tem formas também deste caminho tradicional também de poder se fazer. Assim, de uma forma simples, né? É um altar ancestral, assim como o altar de meia-lua, assim como o altar de cerimônia, assim como uma planta, né? Uma planta enteógena, uma planta de poder, o próprio tabaco, o rapé, o atumito, a ayahuasca, né? O peiote, assim como as outras 400 e poucas outras plantas enteógenas que se tem em todo o mundo, né? É um altar ancestral também, e também merece respeito, também merece cuidado, assim. E um bonito propósito para adentrar dentro dessa tenda, assim, e poder renascer, né? Dentro da busca de visão, o temazcal é a porta de entrada, né? É a porta de saída da montanha, assim. Então, é esse momento de purificação para regressar, né? A esses tempos antigos, assim, e poder recordar, né? Eu acho então, no espaço de vocês servem o atumito, rapé, temazcal. Isso. E todos esses rituais são de forma separadas. Cada dia é específico para um. Y bueno, y estos rituales así es como nos falamos, son la cereza del bolo, ¿no? Esto es como donde vamos a fortalecernos, a enriquecernos, porque en Amaru mismo así trabajamos con la teja. Hacemos bioconstrucción, cuidamos, hacemos todo esto que aprendemos y vemos al INE, lo traemos en acción. Entonces estamos plantando, estamos cuidando de nuestros residuos sólidos, estamos compostando nuestro lixo, estamos usando productos biodegradables, nuestros sabonetes, nuestros shampoos, sí, nuestros cabelones tan lindos, hechos con los shampoos de mi esposita, de María Bonita, ¿no? Entonces todo productos naturales para cuidar así de esta agua, ¿no? También que es tan importante para
no poluir, dejar de tratar de dejar este mínimo de huella, ¿no? Y entonces este es el primer llamado, así, cuidar de esta terra, cuidar de, y cómo hacemos, vamos a mexer en ella, ¿no? Vamos a construir, de qué manera podemos construir, hacemos una bioconstrucción, como algo diferente y antiguo y ancestral, ¿no? Cómo precisamos materiales, todo la tierra nos los da. Si quieres yo les muestro, vayan a mi casa que las están, tenemos una tienda debajo así, feito con materiales, todo terra vermelha de lá mismo, con palha, todo feito, ¿no? Que massa. Entonces este es nuestro punto, así, cultivamos, sembramos. Me toca muito assim falar sobre isso. E há pouco a gente teve a oportunidade de estar numa cerimônia de 4 tabacos, que é uma cerimônia tradicional do Caminho Vermelho, né? Guiada por um taita que temos muito apreço, assim. E no rezo da água, né? Chega assim esse entendimento dessa memória que vem com essa água, né? E o quanto essa água é um remédio, né? Para o nosso próprio corpo e para a terra, assim. E aí vem mais profundo essa consciência daquilo que a gente coloca dentro dessa água, né? Como que a gente se relaciona com essa água, como que a gente se relaciona com esses resíduos. Então, essa consciência que eu vinha comentando antes, que se cria quando se entra em contato com uma planta de poder, ela precisa, de certa forma, ser integrada no dia a dia. E uma forma de integrar essa consciência de uma planta enteógena no dia a dia é ter o mínimo do respeito pela terra que a gente vive, né? E isso é possível de fazer de formas muito simples, né? Como o Adrian trouxe em relação à separação do lixo, a compostagem dos resíduos orgânicos, porque aquilo que muita gente vê como podridão se regenera e vira nutriente para uma terra muito fértil, né? Traz essa fertilidade de volta, fecunda essa ciclo, terra, né? Para poder essa planta crescer forte, saudável e dar alimento de novo. Então, muita coisa assim teve... no ano passado, a gente tem um invernadeiro que a gente chama, que é um espaço onde tem 1,5 metro de parede de terra, né? Que quando a gente chegou no sítio era um buraco, que estava lá já. E aí passou um tempo, o que vamos fazer com esse buraco? E aí apareceu essa ideia de fazer esse invernadeiro, né? Com essa parede de terra para manter esse microclima, assim, esse ambiente, onde as plantas pudessem se desenvolver em qualquer estação. E lá foi usado terra da composteira, assim. Então a gente comeu muito tomate e muitas outras coisas que nasceram a partir daquilo que foi compostado. Sim. Sem ninguém plantar nada, né? Então a terra devolvendo aquilo. Isso é um exemplo, assim, muito simples em relação a tudo que pode acontecer quando a gente começa a olhar para essa possibilidade de autossustentabilidade e de não deixar resíduos que não sejam regeneráveis para essa terra. Então, além da separação do lixo, da compostagem, a questão daquilo que a gente coloca na nossa água, os produtos que a gente utiliza no nosso corpo, né? Eu tenho um feitio, né? Eu sou alquimista de produtos, né, biodegradáveis, assim, 100% naturais. Então, shampoo, condicionador, sabonete, produtos de limpeza, cremes e tudo praticamente que a gente utiliza lá em casa são produtos que não fazem mal nenhum para a terra, porque aquilo está indo para a água e a gente mora no sítio, né? Então aquela água está indo para a terra e a gente tem a graça, a bênção de ter água de poço. Então a gente está bebendo daquela água de volta. Imagina se eu tiver colocando resíduo químico e tóxico lá, o que daqui a um tempo vai estar saindo daquele poço, né? Então essa consciência de regeneração, ela é urgente, assim, urgente, principalmente em relação àquilo que a gente está vivendo hoje. A gente está no meio do inverno e estava 25 graus hoje de tarde, né? Então eu fui muito tocada na nossa última cerimônia de Wachuma, por essa consciência em relação à urgência da gente mudar os nossos hábitos e começar a realmente trazer essa consciência para o nosso dia a dia e ser defensores mesmo dessa Mãe Terra, principalmente se a gente consagra a medicina que vem dela, principalmente se a gente expande a nossa consciência com algo que vem dali, né? E colocar em prática esses tantos ensinamentos que chegam a partir disso, assim. Então, a Amaro tem essa filosofia de vida, esse bem viver, né? Essa prática que se nutre cada vez mais de cuidar dessa terra, ser realmente guardiões. Então, lá a gente já plantou mais de 100 espécies de plantas que não sei se um dia chegariam, né? Nessa terra. A gente tem plantas de outros lugares do mundo. Que então, massa.
além de cultivar o atiuma também, né? A gente está cultivando um pé de bobinsana, que é uma planta... Mas e ela deu aqui no nosso clima? Ela cresce, né? É um cactus muito resistente para muito clima, né? Mas ela demora mais ou menos uns 15 anos, assim, para poder... Caraca. Então, assim, todavía tem mais tempo para frente. Porque eu digo por causa do nosso calor, né? O verão tá muito extremo, né? E no Andes não tem verão extremo, né? E o atiuma cresce no sol também, né? Uma medicina solar, então o calor escaldante não é um problema, assim. Ele favorece, inclusive, né? Sim. E aí outras plantas têm que ter mais atenção, tem que ir percebendo a planta, né? Conforme tu vai aprendendo, a terra mesmo, ela vai te trazendo essas informações e vai conversando contigo, te falando, né? O que é necessário para esse cuidado. E aí muitas a gente tem que cuidar com muito zelo, né? Tem uma bobinsana já que cultivamos há 1 ano e agora, final de semana, foi transplantada. Bobinsana é uma planta de poder que se dieta também, e ela vem da Amazônia peruana, né? Então não é comum, tenho parentes, né, aparentadas com outras plantas aqui do Brasil, mas essa planta mesmo é nativa peruana. Então agora a gente está cultivando sálvia branca também, que é uma planta mexicana. Temos peyote, né, que é um cactus mexicano também. Então, além disso, outras plantas e ervas medicinais são comuns aqui no Brasil para poder cultivar o nosso próprio alimento, para poder comer bem, cuidar daquilo que a gente coloca no nosso corpo e poder produzir remédio a partir daquilo que a gente planta, né? Então, teve um movimento muito especial que a gente levou a Escola da Augusta, né, lá em Amaro, para poder fazer um canteiro de agrofloresta circular. Então, eram 29 crianças plantando dentro de um pequeno espaço, árvores, leguminosas e ervas medicinais para poder fazer um consórcio e aprender com a biodiversidade que a Terra vai nos ofertando, né? A partir de quando a gente está disponível para fazer isso acontecer, né? Então, além disso, a bioconstrução, né? Como o Adrian trouxe, que é algo que é muito presente lá. Tem um amigo que fala que a gente faz tudo de barro. E funciona. João de Barro. João de Barro. E dessa forma, assim, recordar, né? Então, os trabalhos que a gente conduz, sejam as cerimônias, as vivências, né? Como perguntasse antes, temos cerimônia de Uatiuma mensalmente, temos Temascal mensalmente. Então, algumas cerimônias a gente faz esse trabalho com as 2 cerimônias, né? Então, se tem a cerimônia de Uatiuma durante toda a noite, de manhã, no amanhecer, a gente adentra no Temascal. Outros movimentos é só o Temascal e só a cerimônia. E aí temos roda de rapé, o próprio feitio de rapé, compartilhar, né, de roda de tabaco, de cachimbo, né, onde a gente pode falar um pouco mais sobre esses instrumentos sagrados e essas outras medicinas. Tivemos uma época aí fazendo 1 ano, toda quinta-feira, gratuitamente, o Rosário das Mães Estelares, né, que é uma medicina que abrange essa energia feminina matricial, assim. Foi um período muito bonito também, mas foi um ciclo, né? E essas oportunidades também de estar em contato com a terra, com tambor, né? De poder estar colaborando em plantios, multirões. Agora, na sexta-feira, a gente vai estar recebendo o pessoal do CETAP, da UPF, para uma partilha de permacultura, onde a gente vai falar um pouquinho das práticas que a gente tem lá no sítio e como jovens, né, morando no interior, Que assim, massa. e poder cultivar isso. E aquilo que a gente tenta passar para todos aqueles que chegam, essa simplicidade, o verdadeiro propósito, né, desse trabalho, assim, com as medicinas e esse chamado para essa consciência ativa em prol da terra, assim, né, que é o mais importante. E essa parte do orgânica, de cosméticos, shampoo, você comercializa ou você faz só para vocês? Sim. Até ontem, assim, a gente estava em aula em outra comunidade, estava falando sobre isso, né? Quando a gente começa essa mudança de consciência e começa a produção, a gente começa a comprar insumos e comprar em maior quantidade por questões econômicas mesmo, né? E quando você vê, você tem uma marca, e quando você vê, você está comercializando, porque o feitio para a família, ele ao mesmo tempo que você está fazendo ali 2, 3 unidades, você pode fazer 10, 15 e poder estar ofertando isso para que mais pessoas que talvez não tenham tempo, não tenham acesso ao conhecimento, possam estar adquirindo esses produtos, né? Então, sim, é uma marca, chama Maria Bonita, e tem Instagram, tem catálogo, é só falar
falar comigo que pode adquirir os produtos. E são produtos que cuidam da terra, né? Além de cuidar do corpo, assim, e outras tantas coisas que produzimos. O Adrian mesmo é artesão, né? Então, traz cachimbos, curipes, tipis. Vocês fabricam também o curipe, tipi? Que massa, Plumeiros, né? Tambores também. Que da hora, cara. Nossa, muito massa. E sobre as plantas do rapé que a gente tinha conversado? As plantas, por exemplo, germa preta, samaúma, até do tsunu. Vocês plantam elas ou elas vêm... Não, estas são plantas que crescem mais na selva, na selva, então... porque não tem aqui. Até eu tava falando com a Vê, a samaúma não é nossa flora, né? Então son que vienen de un fornecedor, ¿no? Y ya él nos las dispone en cinzas, que es una forma fácil de poderlas conservar también, ¿verdad? Sí. Entonces, não perder a propriedade, né? Entonces ella está en cinza ya y se almacena bien, se cuida, después se les da tu tratamiento, su activación adecuada y ahí se hace la alquimia, né? Pô, que legal. E a parte da canção, aí vocês abriram o nosso podcast com uma canção. O que significa essa canção que vocês trouxeram pra gente? La belleza pura da vida en lo sencillo, né? Fala del águila del cielo, fala de la flor de Aguacoya, que es como es conocido Huachuma también, Aguacoya. Entonces él, después de unos 10 años así, él florea, da una flor blanca muy linda, bien común do cactus, né? Ahí fala sobre la montaña, también este rito de pasaje, ¿no? Este rito de la búsqueda de visión de la montaña, de la belleza pura de las cosas, de la esencia de la belleza, ¿no? Entonces, eso que traía, ¿no? Esta música. Podia ser pura vida, né? E a questão da escrita da música, da composição, ela é própria de vocês? Não. Vocês que fizeram a música? Essa música, ela faz parte das músicas que chamamos músicas do Caminho Vermelho, né? Então são músicas que, tem várias formas de chamar, peioteiras, né? Músicas do caminho mesmo, que se toca comumente com tambor de água e maraca e uma flecha apontada ao fogo. Legal. E onde se está enviando esse rezo ao grande espírito, né? E chamando por esses cantos. Então, cada canto ele vai trazer uma mensagem, né? Ele vai trazer uma flecha aonde se toca consciência a partir dele, né? Por isso que é bem importante ser, né, dado uma abordagem nesse tema, assim, porque a música dentro de um trabalho, ela também está guiando a força, né? Então, ela está conduzindo esse espírito antigo. E esses cantos ancestrais, eles sabem muito bem aquilo que eles estão conduzindo, né? Então, quando muitas canções cantam histórias, muitas canções cantam lugares internos, muitas canções cantam essências das próprias plantas, cantam essências das palavras que se usam, né? Então, quando se fala flor de Aguacoya, beleza pura, né? A beleza que contém essa flor, essa medicina, e o que é beleza e sua profundidade dentro disso. E aí, com a consciência expandida, é possível acessar esse fragmento dessa canção e adentrar nesse espaço-tempo e receber a medicina dessa música, medicina, né? Que traz, por isso que é tão importante, assim, esses cantos tradicionais serem mantidos como são, como estão, né? Para que essa medicina possa ser acessada, assim. Então, são cantos tradicionais desse caminho vermelho, assim, desse caminho da vida. Que legal. E você dá curso da confecção de rapé, tipi, até dos curipes, você dá um curso para isso, para as pessoas aprenderem a fazer, ou ela é mais... Entonces, estamos en un crecimiento, ¿no? Esa pregunta es bien interesante y resuena bastante dentro de mí, ¿no? Porque estamos en este crecimiento y este tiempo de apertura también, de decir, grande espíritu, aquí estamos, ¿verdad? Estamos abiertos, ¿no? Entonces eso me parece muy legal, esa pregunta, sí, porque claro, estamos dispuestos y si vienen, me preguntan y se siente mismo así, primero
tiene que tener una intención bien clara, así como para qué que você quiere eso, ¿no? Porque todas las medicinas también, aparte de ser muy lindo, así, todo muy lindo, ellas también cargan consigo una gran responsabilidad por parte del guardián de estas sabidurías, de estas cosas, ¿no? Al igual que un cachimbo, ya yo quiero confeccionar mi cachimbo, entonces puedes venir, claro, te confeccionamos juntos su cachimbo, aprendes cómo que se mexe con la madera, cómo se va haciendo, ¿no? Cómo va haciendo su gesto, así, son instrumentos de poder mismo, ¿no? Ukuripi también, tipi, todo esto son instrumentos de poder mismo, ¿no? Entonces tienen una fuerza, tienen un espíritu y estamos abiertos, claro que sí, solamente nos escribir así y podemos seguir aprendiendo juntos, porque es esto, ¿verdad? Es poder relembrar juntos, sí. Porque yo ya lembré un poco, más juntos podemos lembrar más, ¿no? Como hay un encanto que canta así, te curas tú, me curo yo y así, todos somos medicina. E todos somos curados. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de nós encerrar. Como funciona essa medicina que você falou que você trabalha com a... Como é que é o nome que tu comentou? Ginecologia natural. Ginecologia natural. Sim. Se pudesse dar uma explicada pra gente como é que funciona essa parte, eu acho que assim como várias mulheres também, e homens também estão curiosos por isso, pra saber como é que funciona. Bueno. Se eu pudesse traduzir assim o significado de ginecologia natural, eu falaria que é o retorno ao corpo feminino, né? Essa autonomia. Então, são formas ancestrais de cuidar do corpo. E não tão ancestrais quanto naturais, né? Ou como deveria ser, né? Então, muito dentro da vida da mulher, vamos falar assim, né? Passaram muitas coisas, né? Quanto sociedade, quanto família, quanto ser individual, quanto mãe, quanto profissional. E muito disso acaba afetando diretamente o sistema reprodutor feminino da mulher, né? Então, é muito comum você encontrar mulheres que sofrem de algum sintoma, que tenham alguma história em relação ao seu sistema reprodutor, o seu próprio feminino como um todo. E a ginecologia natural, ela trata essas questões, seja, vou citar alguns exemplos, ovários policísticos, cólicas muito fortes, ciclos irregulares, né? Uma TPM muito acentuada, a endometriose, a própria infertilidade também, de forma natural, né? Através das plantas, através de práticas antigas, como a vaporização, como as limpezas uterinas, né? Como esse contato de volta com o seu feminino. Então, através dessas plantas, acontece esse chamado para que a mulher volte para si, volte para o corpo, volte para casa, volte a sua atenção e tire a autonomia que está na mão de outra pessoa e traga ela de volta para si. E aí a gente já tem 50% de uma cura acontecendo, né? Quando me sinto empoderada para cuidar do meu próprio corpo, quando me sinto empoderada para cuidar da minha própria saúde. E isso é revolucionário. No mundo que a gente vive é revolucionário. Então, a ginecologia natural, ela trabalha esses lugares íntimos da mulher para devolver autonomia para ela mesma. Para falar para ela que através das plantas ela pode se curar. E que ela não precisa de ninguém falando para ela aquilo que ela precisa, né? Fazer ou procedimentos que muitas vezes são invasivos. Então, a ginecologia natural, ela não é contra a medicina alopática, ela não é contra a medicina convencional. Ela é um complemento, uma integração. Só que se a gente olha só através do olhar da medicina convencional, a gente percebe que esse poder de autonomia feminina ele foi tomado, né? Seja pelo uso do anticoncepcional, seja pelo N processos invasivos que acontecem, né? Dentro da ginecologia convencional. E a ginecologia natural, ela vem com essa naturalidade, né? Devolver essa autonomia de cuidar do próprio corpo e se perceber. Então, muitas vezes, a porta de entrada é a percepção da própria natureza cíclica, do próprio ciclo, que pelo uso do anticoncepcional, do DIU, de muitas outras formas aí de evitar uma concepção, né? Porque também tem uma disseminação de informação equivocada em relação ao próprio ciclo e à fertilidade da mulher. E como acompanhar isso, né? Então, se inventam N situações de um lugar de privar a mulher dela mesma, né? De se conhecer, de acessar esse oráculo. Então, essa natureza cíclica, ela é o acesso a essa sabedoria interna e feminina
onde a mulher transita por fases dentro dessa dança hormonal que acontece no corpo durante todos os meses, a fim de se conhecer melhor, a fim de se perceber melhor. Então ela transita, né? Ela dança com as estações, ela dança com os arquétipos e ela dança com ela mesma, porque mulheres não são lineares, né? Não. Mulheres, elas são dançantes, né? Elas sobem, descem como as águas, como as marés, assim, né? Então, quando a gente fala de um anticoncepcional, a gente está falando de uma linearidade, onde esse poder é tomado, então se entra dentro dessa linha reta. Quando a gente tira esse espaço, a gente está falando dessa dança, né? Y que la mujer tiene en un mes, ¿verdad? 4 estadios de ánimo Muitos diferentes, mais, né? ¿no? Muitos mais. 4 principales Sí. que yo como hombre compañero he podido aprender así, observando un poco, ¿no? Y eso hay mismo mujeres así ni siquiera saben por estos anticonceptivos, ¿no? Que las hacen lineares, que las hacen no sentir nada, né? E é importante falar, assim, dessa questão inclusiva, né? Porque, de novo, a medicina tradicional, ela é muito benéfica, né? Mas desde que seja num lugar de autonomia, sabe? De autoconhecimento mesmo, onde isso seja bem-vindo, né? Quando é necessário tomar um antibiótico, ter uma intervenção médica ou fazer algo nesse sentido, tudo bem, mas eu ainda tenho meu espaço dentro disso, né? Eu ainda tenho... E por que eu falo isso? Muitas vezes coisas que são simples de resolver, com plantas, com tratamentos naturais, com esse retorno para casa, tem aconselhamento médico para retirada do útero, por exemplo. Sabe? E o útero da mulher é o segundo coração, né? É um centro de poder, um centro de memória, um centro de magia, um centro de mistério, um lugar de muito poder mesmo. E aonde também está a fertilidade da mulher, e não só para gestar e parir uma vida, quanto parir os seus próprios projetos, a sua própria criatividade, a sua própria vida, né? Na Terra, assim. Então, esse espaço ele precisa ser muito bem zelado. E é o que, infelizmente, acaba acontecendo. Então, são medicinas antigas, formas antigas de cultivar a vida e a autonomia da mulher. Através das plantas, né? Ah, que linda explicação. Para nós encerrar, você queria como a gente encerrar com uma canção de vocês? A gente abriu com uma canção e encerrar com uma canção? Claro. Entonces, así falando, una canción muy, tal vez fácil, ¿no? También bien escuchada y es parte de lo que hacemos, así de reconocer estos elementos dentro de nos. Ajo. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu, y fuego mi espíritu. Hey Ana, Hene, Yoe. Que massa, cara. Show de bola. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Sigam o Amaro. Underline Jardim. Exato. Vou deixar o link aqui embaixo porque eu sempre esqueço o nome. Vou deixar o link para vocês seguirem. Segue também a Maria Eduarda, o Adrian. E conheça o espaço deles. É surreal, é muito legal o espaço deles. Bem-vindos. Muchas gracias por este tiempito, pura vida. Muito obrigado pela troca e Gracias, por todo esse hermanito. conhecimento de vocês. Graças pela Pura oportunidade. vida, hermanito. Muito obrigado. Gracias. Valeu, pessoal.